Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Araújo, sou comissária de voo e hoje o vídeo é um pedido aqui nos comentários do canal sobre como foi o meu screening day do processo seletivo da Emirates lá no Rio. Então eu vou entrar um pouquinho em detalhes com vocês sobre como foi o meu processo. Spoiler, eu não passei, mas para ajudar vocês a se prepararem para quem ainda quer tentar concorrer a uma vaga de comissário de voo lá na Emirates. Bom, tudo começou quando eles divulgaram no Instagram da Flywright International que haveria o Screening Day aqui no Brasil. Eles estavam com duas datas, a data do Rio de Janeiro e a data de São Paulo. E eu me inscrevi com o intuito de participar em São Paulo, mas no decorrer das coisas vocês vão ver que eu acabei indo parar lá no Rio de Janeiro. Então, abriu lá, eu vi no Instagram que eles iam vir selecionar candidatos aqui no Brasil. Então eu entrei no site da Emirates, lá na parte de carreiras, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, e eu me inscrevi na parte de tripulante, na parte de comissário de voo, cabin crew. Toda a inscrição é em inglês, tá? É obrigatório falar inglês, compreender o inglês, então toda a inscrição no site também é nesse idioma. Além de preencher todos os seus dados, você vai ter que anexar uma foto sua e um currículo também em inglês. Então, aproveitando já essa deixa, foto em roupa social, se puder de corpo inteiro, num fundo neutro, currículo bem redigido, peça para alguém corrigir para você o inglês. E de preferência que fique bem claro que você tem pelo menos um ano de atendimento ao cliente, que você tem mais de 1,60 m, para as mulheres, para os rapazes, eu não sei se essa metragem, mas eu confirmo e coloco aqui na edição do vídeo para vocês. Se alcança os 2,12 m descalço com os braços levantados, que é um dos requisitos para a vaga. Enfim, se cadastra lá, dá o ok, você vai receber um número de inscrição. Você vai receber todas as confirmações por e-mail também. E aí, você entra também no site da Flywright International e preenche as suas informações. Fiz isso, aguardei, e depois de uns dias eu recebi um convite para gravar um vídeo em inglês, me apresentando um pouco, falando por que eu queria ser comissária da Emirates, situação memorável que eu tive a bordo com algum passageiro ou em algum atendimento ao cliente. E tinha uma quantidade de tempo para gravar esse vídeo, também todo em inglês. Eu vou colocar um trecho do vídeo aqui para vocês verem na edição. Hello, my name is Jennifer. I am 29 years old and I am Brazilian. I have a 360-degree view of tourist and customer service experience because I have worked 4 years as a travel agent, 3 years as a flight attendant, and 3 years as a teacher. My most memorable customer service experience was during a flight when I was able to communicate in Brazilian Sign Language with a deaf passengers. I felt so happy that day that I will never forget this day. And I want to join Emirates because to serving people is my essence. And I want to change the world. So I think working for Emirates, I can do this in a big scale. Thank you for considering my application and I hope to see you soon. Depois de alguns dias eu recebi a aprovação, falando que eu tinha passado dessa fase de vídeo e que eu estava sendo convidada a participar do Screening Day no Rio de Janeiro, no dia 11 de janeiro, se eu não estou muito ruim de memória. A minha ideia era participar em São Paulo, mas acabou que, pela organização deles, todos foram fazer o Screening Day lá no Rio, e aí conforme os que passavam para a primeira fase, que é o Assessment Day, você era distribuído para São Paulo ou para Rio de Janeiro, a cidade que fosse mais próxima de você, e que você escolhesse, no caso, né? O Screening Day, para quem não sabe, ele é o mesmo processo do Open Day que acontecia antigamente, só que a diferença é que no Open Day você bastava chegar lá com a roupa social e com seu currículo, que você já começava a participar das triagens para ser encaminhado para as próximas fases, caso você passasse. Já o Screening Day, você já teve essa triagem do currículo e do vídeo feito antecipadamente, então só está lá quem foi convidado. Pois bem, foi marcado em uma escola de aviação no centro do Rio de Janeiro,
E eles deixam bem claro no e-mail que todo o transporte, hospedagem e alimentação até esse local é tudo por sua conta. Então, se organizem financeiramente para que vocês não sejam pegos de surpresa. E no e-mail do convite também tinha algumas outras informações, pedindo para levar o currículo impresso, uma foto no tamanho 5x7, estilo passaporte. As moças eram para estar de roupa social e saia na altura do joelho ou abaixo e salto médio ou alto. E o horário de chegada lá, que se eu não me engano era meio-dia num sábado. Então eu me organizei completamente, saí de São Paulo, fui para lá, ganhei a passagem aérea de um grande amigo meu amigo Adilson, obrigada. E fui lá pro Rio, então fui na sexta-feira para dormir lá, para me organizar com antecedência e acordar no sábado tranquila para fazer a primeira fase do processo. Bom, me arrumei toda de comissária, tem vídeo aqui também já no canal mostrando mais ou menos um vlog de como foi aquele dia. Roupa toda social, cabelo preso, maquiada, salto, tudo bonitinho, bolsa social. Peguei os meus documentos e fui para essa escola de aviação. Cheguei lá por volta das 11h30. Quando eu cheguei, já tinham pessoas lá. Embora o horário estava marcado ao meio-dia, muitas pessoas chegaram antes. E aí nós éramos encaminhados para uma sala. Nessa sala estava o representante da Flyright, que é o Marcelo, e um dos coordenadores lá da escola de aviação que estava auxiliando. No momento que você chegava nessa sala, já estava todo mundo falando inglês, quem chegou primeiro, e o Marcelo, junto com esse coordenador, estava pegando os documentos que a gente levava. Então, a gente entregava o currículo, a foto, o comprovante de que nós fomos chamados, né, o convite para o screening day lá. E a partir desse momento você recebia um número que você colocava aqui no seu paletó, na sua camisa, e a partir daquele momento você era um número, né? Então eu fui o número 8 naquele dia. E aí assim que eu cheguei, eu já sentei ao lado de uma moça, conversei um pouco com ela em inglês. Era a terceira vez que ela estava tentando, a minha primeira vez. Ela perguntou de onde eu era, enfim. Trocamos ali um pouco de ideia. E nessa sala a gente estava, quando completou todo mundo, antes do meio-dia, a gente estava, se eu não me engano, em 25 ou 26 pessoas. E aí, assim que chegaram todos entregaram as documentações, foi orientado que a gente desligasse o celular, desligamos e fomos para uma outra sala. Nessa outra sala não tinha cadeira, então todos ficamos em pé e já nos organizamos em ordem numérica do 1 ao 25 ou 26, não me recordo exatamente. E aí o representante lá da agência estava com os nossos currículos em ordem numérica e aí ele foi passando por a gente fez meio que um U, né? Um semicírculo. Ele foi passando do 1 ao 26, perguntando algumas coisas com base no currículo. Tudo em inglês. Ah, então você já trabalhou como comissária de voo? Ah, qual que é a sua experiência com atendimento ao cliente? Enfim, coisas desse tipo. Então ele pegava ali alguns pontos chaves do currículo e fazia perguntas. Um adendo. No e-mail que eles mandaram convidando para o Screening Day, tinha uma especificação que era necessário justificar no currículo gaps, né, espaços de 2 anos, né? Então, se você ficou mais de 2 anos sem trabalhar, por que você tinha ficado mais de 2 anos sem trabalhar? Então, eu coloquei lá, né? E aí ele foi passando um por um perguntando, e depois ele fez duplas. Isso foi muito rapidamente, tá? Não ficou nem 2 minutos com cada pessoa. E depois ele formou duplas, então o número 1 com o número 2, o número 3 com o número 4, o número 5 com o número 6 e assim sucessivamente. E aí era pra gente se conhecer como se fosse uma dinâmica de quebra-gelo mesmo e tal. Conversamos, eu e a número 7, nos conhecemos um pouco. E aí depois ele começou a fazer a segunda parte da triagem, que a gente tinha que ficar descalço, e até uma estrutura, né, que media 2,12 metros, então a gente tinha que ultrapassar aquela estrutura descalço, com os braços levantados, para comprovar que alcançamos 2,12 metros, e também encostava assim para medir a nossa altura, para ver se todos falaram a verdade mesmo, porque é uma regra, né, então regras têm que ser cumpridas. E também tinha o desenho do diagrama da tatuagem. Para voar na Emirates, na Etihad, em companhias
lá dos Emirados Árabes, tem uma regra que você não pode ter tatuagem visível enquanto usando o uniforme. E aí então tem um desenho que eu vou colocar aqui na edição para vocês verem, que mostra exatamente os lugares que você pode ter tatuagem para trabalhar nessas companhias. E aí o Marcelo, que era o rapaz lá da agência, ele explicou que quem tinha tatuagem dentro da área permitida, ele não queria nem saber. Mas se alguém tivesse tatuagem fora da área permitida, que ele gostaria de saber. E eu tenho tatuagem, né, aqui na perna, na coxa. E embora a saia social, que é no joelho para baixo, não permita que essa tatuagem fique visível, ela estava fora da área do diagrama. E eu fui muito convicta de dizer sempre a verdade, porque eu acredito muito que quando você começa algo mentindo, você acaba levando uma energia de mentira para frente, que mesmo que não seja intencional, mesmo que não seja algo maléfico, algo assim, vou mentir que ninguém vai descobrir, mesmo que seja uma coisa assim, nem acho que precisa falar, sabe? Não necessariamente uma mentira, eu acho que você acaba carregando uma energia que não é tão legal pra frente. Então, eu fui decidida sempre a falar a verdade, porque eu não queria ter nenhum problema, e eu tinha uma clareza no meu coração que se fosse pra ser meu, ia ser meu mesmo falando a verdade. Então, das 26 pessoas, 4 tinham tatuagem, cada um mostrou ali naquele desenho do diagrama onde era a sua tatuagem, e beleza. Depois que passaram os 26, fomos para a próxima fase. Essas fases que eu estou contando para vocês, elas não eram eliminatórias ainda, então faziam tudo parte daquele primeiro processo ali. Depois, a gente foi dividido em grupos entre 4 e 5 pessoas e o recrutador deu uma imagem pra gente. Era uma comissária servindo um rapaz na classe executiva, uma comissária da Emirates, e aí a gente tinha que criar uma história ali. Então ele deu um tempinho, a gente se juntou, o grupo, e sempre em inglês criamos uma história com começo, meio e fim, agregando algo que a Emirates faz de legal. E aí, depois que deu tempo, ele pediu pra gente apresentar, só que ele colocou um elemento surpresa. Então, depois que o grupo inteiro apresentou, que acabou a história, ele apontou para um dos membros do grupo e falou: continua a história a partir de agora. Então, é uma coisa assim, pra te pegar de surpresa, pra ver o seu jogo de cintura, pra ver como que você reage, né? E ele fez isso com todos os grupos. Ao final da apresentação, ele falava assim: algum grupo quer perguntar alguma coisa? Aí ficava todo mundo meio acanhado assim, não querendo perguntar. Eu acredito que pra não prejudicar, né? E aí ele falava assim: quem não perguntar eu vou escolher. Então ele apontou assim: você pergunta alguma coisa. Também do nada, assim, pra pegar a pessoa no pulo. Aí a pessoa ia e perguntava sobre aquela história e tal, enfim. Fez isso com todos os grupos. E ao término das apresentações, ele falou assim: qual foi o melhor grupo que se apresentou? Aí, meio que em votação, a maioria achou que o primeiro grupo foi o melhor grupo. E qual foi o pior? Ele perguntou. Aí a gente ficou meio assim e tal, e aí não quisemos escolher qual era o pior. E aí finalizou. Isso foi do meio-dia a 1h30, quase 2, mais ou menos. E aí ele pediu pra gente aguardar em uma outra sala, que ele já ia dar as respostas. Fomos para essa outra sala, nos sentamos, e aí veio o coordenador da escola de aviação com papel e escreveu na lousa os números que tinham passado. E eu era o número 8 e o número 8 não estava ali na listagem de quem tinha passado. Quem passou, ele pediu para aguardar antes de almoçar, que ele ia passar mais informações para a próxima fase, que seria ou em São Paulo ou no Rio, que é o Assessment Day. Então, eu não passei, eu acabei não ficando, mas uma das meninas que estava no meu grupo, na verdade, uma menina e um rapaz que estavam nesse grupo de 25 a 26 pessoas, eles passaram. Hoje eles estão em Dubai já trabalhando como comissários da Emirates. E eu confesso que quando eu vi que o meu número não estava lá, eu não senti tristeza, embora eu estivesse há um tempo me preparando, estudando muito, perguntas e respostas de RH em inglês, fazendo aula de inglês uma vez por semana, mas estudando por conta própria a parte de gramática e ortografia e tal. Eu não fiquei triste. E eu não acho que tenha sido pelo meu inglês, apesar de eu ter bastante sotaque quando eu falo. Eu me comunico bem, eu consigo compreender. Eu acredito que tenha sido pela tatuagem,
mas eu também não tenho um feedback concreto com relação a isso. Mas eu gostei muito de ter participado, foi uma experiência muito válida. Eu me senti muito feliz por ter me testado a esse nível e com certeza isso me ajudou a chegar onde eu estou hoje. De repente, futuramente eu gravo um vídeo sobre isso para compartilhar com vocês. Mas esse foi um pouquinho do que eu passei, da minha experiência. E eu queria acrescentar algumas informações. Por exemplo, para ajudar vocês mesmo. No e-mail que convidava para o Screening Day, falava que era para usar saia no comprimento do joelho para baixo e salto médio a alto. E eu observei que algumas meninas que estavam lá para participar do Screening Day estavam com uma saia curta, acima do joelho, no meio da coxa, ou estavam com uma sapatilha de um salto baixo. Então, tentem seguir o máximo das regras possível. Tinha uma menina que tava com uma maquiagem bem básica, assim, e o cabelo, o coque dela, tava assim, ó, tipo, ela fez assim, pegou uma xuxinha, enroscou aqui, e esse era o coque dela. E eu já tinha me empenhado um pouco mais na apresentação pessoal, então meu cabelo tava bem alinhadinho pra trás, passado com um pente bem fininho, fiz aquele coque donut com uma rosquinha, tava com uma maquiagem bem destacada, não muito forte, mas bem destacada, com batom vermelho, que é a marca da Emirates. Então, se você tem a vontade de voar lá fora, seja na Emirates, seja na Etihad ou qualquer outra companhia, Qatar, por exemplo, ou Fly Dubai, que contratam brasileiros, nessa fase de processo seletivo, tenta seguir as regras bem certinho, porque isso vai te ajudar a se destacar, a ajudar eles a observarem realmente o que eles têm que observar, e não necessariamente o que não precisa ser dito. Porque comissário de voo é uma profissão que é necessário ter uma apresentação pessoal impecável, é necessário compreender e falar bem aquele idioma. Então, assim, vamos deixar o básico bem feito para que a gente se preocupe com outras coisas que são mais importantes. Eu acho que essa é a dica que eu podia dar para vocês. Espero que o meu relato tenha contribuído aí para ajudá-los numas próximas tentativas. E é isso. Muito obrigada pela atenção até aqui. Se você gostou, deixa um like, é de graça e vai me ajudar com certeza. Beijos!